A gaita milagrosa. Havia numa terra um homem que possuía uma gaita com estranhos poderes. Sempre que tocava, punha todos os ouvintes a bailar. Ora, certa ocasião, passava um sujeito com um burro carregado de louça, e o homem da gaita pôs-se a tocar. Tanto o dono do jumento como o próprio animal começaram logo a bailar, e com tantos saltos que em pouco tempo toda a louça ficou em cacos. Gritava o da louça ao tocador que parasse de tocar, mas este só tirou a gaita dos lábios quando já não restava inteira uma única peça de louça. Desesperado, o pobre homem foi queixar-se ao juiz, e o tocador foi chamado a depor. És acusado de ter quebrado a louça deste homem, disse ao gaiteiro juiz, sentado no seu cadeirão. Senhor doutor juiz, eu não sou culpado, só toquei a minha gaita e esse senhor e o burro dele puseram-se logo a dançar. Tens contigo a gaita? Tenho, então toca, ordenou o juiz. O gaiteiro tirou a gaita do bolso e começou a tocar. De imediato, o dono da louça pegou numa cadeira e pôs-se a bailar. O juiz, que ia tomar uma pitada de rapé de sua caixa de ébano, deu um salto e, sem parar de pular, batia com os dedos na caixa como se tocasse castanholas. E até a mãe do juiz, que estava entrevada num quarto ao lado, se levantou da cama, bailando, batendo palmas e cantando vá de folia, que há 7 anos me não mexia. E assim o escritório de juiz se transformou em animada sala de baile, pois até os tinteiros, o relógio, as cadeiras e os outros móveis se puseram a dançar e a saltar e a dançar. O concurso. Na minha rua vive o tio Rui, que é escritor e inventa histórias e poemas que até chegam a outros países muito internacionais. O camarada mudo, um senhor gordo que fala pouco e está sempre sentado na esquina da nossa rua, disse que essas histórias já foram transformadas em peças de teatro num país com um nome comprido, parece que se diz Jugoslávia. Quando ouvi a notícia na rádio que iam dar uma bicicleta bem bonita, amarela, vermelha e preta, lembrei-me logo de falar com o tio Rui. Era um concurso nacional com o primeiro prémio de uma bicicleta colorida, que já apareceu na televisão, mas nesse dia, na nossa rua não havia luz. De noite, a falar com a minha almofada, eu até já prometi bem as coisas. Se eu ganhar a bicicleta colorida, vou deixar todos da minha rua andarem sem pedir nada em troca, nem gelados, nem chewinga. Essa promessa, assim bem dura de fazer, é que me fazia acreditar que eu ia mesmo ganhar a bicicleta. Mas eu não tenho jeito nenhum para essa coisa das histórias. Falei com outros miúdos para saber quem tinha ideias, quem queria participar no concurso nacional da bicicleta colorida, mas todos me gozam a dizer que essa bicicleta já deve ter dono, que já sabem quem é que vai ganhar. Não entendi aquilo, mas não desisti. Fui ainda falar com um camarada mudo. É verdade que essa bicicleta que estão a anunciar na rádio não é de verdade? Claro que é de verdade, o camarada mudo respondeu. Tu tens uma boa história. Eu só tenho uma boa vontade de ganhar essa bicicleta. Mas para ganhar tens de inventar uma história. Estou mas é a pensar que devíamos pedir patrocínio no tio Rui, aquele que escreve bué de poemas. Isso não é batota. Batota porquê? E as outras crianças? Quero lá saber. Não tenho culpa que o tio Rui viva aqui na minha rua. Eles que descubram também o escritor da rua deles. Concurso. Na minha rua vive o tio Rui, que é escritor e inventa histórias e poemas que chegam até a outros países muito internacionais. O camarada mudo, um senhor gordo que fala pouco e está sempre sentado na esquina da nossa rua, disse que essas histórias já foram transformadas em peças de teatro num país com um nome comprido. Parece que se diz Jugoslávia. Quando ouvi a notícia na rádio que iam dar uma bicicleta bem bonita, amarela, vermelha e preta, lembrei-me logo de falar com o tio Rui. Era um concurso nacional com o primeiro prémio de uma bicicleta colorida que já apareceu na televisão. Mas nesse dia, na nossa rua, não havia luz. De noite, a falar com a minha almofada, eu até já prometi bem as coisas. Andarem sem pedir nada em troca, nem gelados, nem chewinga. Essa promessa assim bem dura de fazer é que me fazia acreditar que eu ia mesmo ganhar a bicicleta. Mas eu não tenho jeito nenhum para essa coisa das histórias. Falei com outros miúdos para saber quem tinha ideias, quem queria participar no concurso nacional da bicicleta colorida. Mas todos me gozam a dizer que essa bicicleta já deve ter dono, que já sabem quem é que vai ganhar. Não entendi aquilo, mas não desisti.
fui ainda falar com o camarada mudo. É verdade que essa bicicleta que estão a anunciar na rádio não é de verdade? Claro que é de verdade, o camarada mudo respondeu. Tu tens uma boa história. Eu só tenho uma boa vontade de ganhar essa bicicleta. Mas para ganhar, tem de inventar uma história. Estou mas é a pensar que devíamos pedir patrocínio no tio Rui, aquele que escreve bué de poemas. Isso não é batota? Batota porquê? E as outras crianças? Quero lá saber. Não tenho culpa que o tio Rui viva aqui na minha rua. Eles que descobram também o escritor da rua deles. O perdão. Andou, e quando ia já a meio caminho, viu ao longe um vulto, que vinha da cidade avançando ao seu encontro. Era um vulto escuro, todo curvado, que caminhava devagar, encostado a um pau. Oriana percebeu logo que era a velha e pensou, coitada da velha, eu nunca mais a vim ajudar e ela, quase cega, anda sozinha por este caminho tão perigoso ao lado do abismo. De hoje em diante vou tornar a guiá-la todos os dias como antigamente. E apressou o passo para chegar mais depressa ao pé da sua amiga. Mas de repente Oriana deu um grito porque viu a velha enganar-se na direção e começar a caminhar para o abismo. Ai! Disse a fada, ela vai cair no abismo. Gritou, para! E começou a correr. Oriana estava muito longe da velha e... O leão e o rato. Certo dia, um ratinho teve o azar de tropeçar num leão adormecido. O leão ficou irritado por ter sido acordado e derrubou o ratinho com uma patada. Estava prestes a comê-lo quando o ratinho exclamou: Por favor, não me comas, ó grande leão. Deixa-me ir e talvez um dia eu te possa ajudar. O leão soltou uma gargalhada perante o atrevimento do ratinho. Como se uma criatura tão insignificante como tu pudesse ajudar uma grande fera como eu, disse-lhe o leão, mas deixou-o ir sem o magoar. Ora, aconteceu que pouco tempo depois o grande leão foi capturado por alguns caçadores. Eles amarraram-no com cordas e foram buscar uma carroça para o levarem para a sua aldeia. O leão estava furioso e rugia de raiva. O som ecoou pelos bosques e o ratinho, reconhecendo a voz do leão, decidiu ir ver o que se passava. Encontrando o leão deitado no chão, disse-lhe: Oh, majestoso leão, eu posso ajudar, se me deixares. Como é que uma criatura tão minúscula me poderá ajudar? Mal os caçadores regressem, arrastar-me-ão para a sua aldeia, e isso será o meu fim. Não fales, disse o rato. Deixa-me fazer o meu trabalho. Saltou para cima dos ombros do majestoso leão e começou a roer as cordas muito apertadas à volta do corpo dele. Roeu, e as cordas romperam uma a uma. Pouco depois, o leão estava novamente em pé, com pedaços de cordas espalhados pelo chão, olhando humildemente para o ratinho. Vês, disse o rato com um brilho nos olhos. Por vezes, até os poderosos precisam de ajuda dos mais pequenos. Nunca subestimos os outros pela sua aparência. Os dois amigos. Dois amigos viajavam pelo deserto, caminhando em amena conversa, apesar do sol abrasador. Um deles, porém, sentindo-se contrariado pelo outro, encetou uma discussão, erguia a voz, gesticulava e pouco faltou para insultar o companheiro. Em dado momento da contenda, não resistiu e esbofeteou-o. Admirado e ofendido, mas sem nada dizer, o amigo baixou-se e escreveu na areia: Hoje, o meu melhor amigo bateu-me no rosto. Seguiram viagem, tristes e em silêncio, absortos nos seus pensamentos. Fixavam os olhos num ondulante horizonte de dunas e já caminhavam com dificuldades sobre o ardor do sol, até que avistaram um oásis verde, emergindo da areia escaldante do deserto. Mais aliviados, à sombra das tamareiras, resolveram banhar-se, comer e pernoitar no local. Afastou-se um para recolher galhos com que pretendia acender um pequeno fogo. E o que tinha sido esbofeteado despediu-se, mergulhou na lagoa do oásis e principiou a refrescar-se. Contudo, passado minutos, perdeu o pé e em breve se afogaria, não fosse a ajuda do amigo, que, ao escutar os gritos, largou tudo e acorreu ao chamamento, mergulhando na lagoa e arrastando o companheiro para a margem. Quando, ao fim de algum tempo, este se sentiu recuperado, pegou num estilete, dirigiu-se a uma pedra e nela escreveu: Hoje, o meu melhor amigo salvou-me a vida. Os dois amigos. Dois amigos viajavam pelo deserto, caminhando em amena conversa, apesar do sol abrasador. Um deles, porém, sentindo-se contrariado pelo outro, insistou uma discussão. Erguia a voz, gesticulava e pouco faltou para insultar o companheiro. Em dado momento da contenda, não resistiu e esbofeteou. Admirado e ofendido, mas sem nada a dizer, o amigo baixou-se e escreveu na areia: Hoje, o meu melhor amigo bateu-me no rosto. Seguiram viagem, tristes e em silêncio, absurdos nos seus pensamentos. Fixavam os olhos num ondulante horizonte de dunas
e já caminhavam com dificuldade sob o ardor do sol, até que avistaram um oásis verde e uma da areia escaldante do deserto. Mais aliviados à sombra das tamareiras, resolveram banhar-se, comer e pernoitar no local. Afastou-se um para recolher galhos com que pretendia acender um pequeno fogo, e o que tinha sido desfeteado despiu-se, mergulhou na lagoa do oásis e principiou a refrescar-se. Contudo, passados minutos, perdeu o peito e em breve se afogaria, não fosse a ajuda do amigo, que ao escutar os gritos largou tudo e acorreu aos chamamentos, mergulhando na lagoa e arrastando-o para ir para a margem. Quando, ao fim de algum tempo, este se sentiu recuperado, pegou no estilete, dirigiu-se a uma pedra e nela escreveu: "Hoje, o meu melhor amigo salvou-me a vida." A gaita milagrosa. Havia numa terra um homem que possuía uma gaita com estranhos poderes. Sempre que tocava, punha todos os ouvintes a bailar. Ora, certa ocasião, passava um sujeito com um burro carregado de louça e o homem na gaita pôs-se a tocar. Tanto o dono do jumento como o próprio animal começaram logo a bailar, e com tantos saltos que em pouco tempo toda a louça ficou em cacos. Gritava da louça ao tocador que parasse de tocar, mas este só tirou a gaita dos lábios quando já não restava inteira uma única peça de louça. E desesperado, o pobre homem foi queixar-se ao juiz, e o tocador foi chamado a depor. "És acusado de ter quebrado a louça deste homem", disse ao gaiteiro o juiz, sentado no seu cadeirão. "Senhor doutor juiz, eu não sou culpado, só toquei a minha gaita e esse senhor e o burro dele puseram-se logo a dançar." "Tens contigo a gaita?" "Tenho." "Então toca", ordenou o juiz. O gaiteiro tirou a gaita do bolso e começou a tocar. De imediato, o dono da louça pegou numa cadeira e pôs-se a bailar. O juiz, que ia para tomar uma pitada de rapé da sua caixa de ébano, deu um salto e, sem parar de pular, batia com os dedos na caixa, como se tocasse castanholas. E até a mãe do juiz, que estava entrevada num quarto ao lado, se levantou da cama, bailando, batendo palmas e cantando: vá de folia, que há 7 anos não me mexia." E assim, o escritório do juiz se transformou em uma animada sala de baile, pois até os tinteiros, o relógio, as cadeiras e outros móveis se puseram a saltar e a dançar.